Olá, tudo bem? Estamos de volta com o jogoaberto.com, nosso portal de notícias que tem trazido para o país informação das maiores importâncias. Eu acho que o Brasil vai passar por um momento muito difícil de sua história administrativa. Eu quero falar da reforma da Previdência. Uma Previdência que vem sendo roubada, traquifiada, assaltada ao longo da história do nosso país. Lembram dos advogados que saqueavam a Previdência do Rio de Janeiro? Lembram do processo dos velhinhos do Fundo Rural? Tudo bem, vamos ajudar os velhinhos, mas adicionaram o Fundo Rural ao Fundo Previdenciário Brasileiro. Adicionaram também as donas de casas pagar somente 10 anos e ter direito à aposentadoria. Nada contra os velhinhos do Fundo Rural. Nada contra as donas de casa. Claro que eles merecem ter um amparo de previdência no país. Mas esse adicionamento ao Fundo Previdenciário do Brasil teria que ser feito através do OGU, Orçamento Geral da União. O Congresso não pode sair por aí fazendo sombra com chapéu alheio para passar de bonzinho, de protetor, mas tirando do fundo previdenciário de quem contribui, de quem paga para a Previdência. Essa reforma é muito séria. Nós temos um Congresso viciado em emendas parlamentares, viciado em sistemas imorais, como esse das contas que o deputado pode sair gastando todo final de semana e o Congresso cobre. Deles que chegam a gastar quase 190, 200 mil por mês, além do subsídio e da verba de gabinete. É isso que acaba com o nosso país. O Brasil não pode fazer uma reforma previdenciária que prejudique realmente quem paga. Não pode ter crime maior, desonestidade maior, do que o trabalhador que paga a previdência do setor privado, que ganha 20, 30 mil reais por mês e é descontado em cima disso percentual de 11% da previdência, e quando se aposenta só tem direito a um salário mensal de R$ 5.500. Desonestidade, falta de seriedade, por causa de um Congresso podre, carcomido, viciado, cheio de corruptos, deles que só votam se antes receber a imoral emenda parlamentar. Ou sai a emenda, ou sai o Shen, ou a gente não vota. É esse o Congresso do Brasil. Eu acho que essas emendas parlamentares tinham que acabar no Brasil. Acabar com isso. Parlamentar já ganha bem, é bem pago pelo povo, e o pior, ele não representa o povo, ele representa o Planalto, ele representa mais o presidente da República do que a sociedade brasileira. Por quê? Porque são medíocres, irresponsáveis, incompetentes, despreparados. No Congresso do Brasil, são poucos que têm cultura, preparo para ali estar representando o povo brasileiro. Por isso, brasileiros, vamos para a rua, vamos chamar a OAB, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, a CNBB, para ajudar a orientar na formatação desse novo projeto da Previdência do Brasil. Previdência é coisa séria. A Previdência está falida. Tem um buraco negro e eu tenho uma sugestão. Como jornalista experiente, maduro, aos 72 anos de idade, por que não criar o Banco Previdenciário do Brasil para gerir os recursos da Previdência com um conselho diretor do mais alto nível de economistas, professores e mestres, para evitar que voltem a saquear o Fundo Previdenciário do Trabalhador Brasileiro? Olha, esse país ele é tão imoral que se rouba de cima a baixo. Até o fundo da Previdência é saqueado. Mais de 1 bilhão eles pagam para pessoas que já morreram. Bilhões e bilhões para pessoas, para segurados
que tem um dedinho quebrado, não vai mais trabalhar durante 3, 4, 5, 6 anos. Depende da equipe médica que é amigo dele e da família dele. Isso tem que acabar no Brasil. Esse país não pode continuar assim. Por isso que eu faço essa campanha hoje pelo Twitter, pelo Facebook e pelo YouTube. O portal Jogo Aberto, na nossa figura como diretor-geral do portal, jornalista responsável pela veiculação de matérias sérias. O povo tem sede de verdade. O povo tem sede de notícia. Ninguém aguenta mais, e o termo é esse baixo mesmo, ninguém aguenta mais a esculhambação reinante neste país. Não há ordem, não há progresso, não há desenvolvimento, só há assalto, roubalheira, canalice, falta de vergonha. Vocês estão enodoando a bandeira brasileira. Por isso que eu estou trazendo a minha contribuição e através do YouTube, do Facebook, do Twitter, dando uma orientação a você, brasileiro, que é saqueado, que é roubado, assaltado, todo dia assassinado, que tem seus filhos, seus pais, a sua família, violentamente, barbaramente, cruelmente assassinado nas ruas por falta de ordem e de justiça. O Brasil esculhambou. E esculhambou de vez. E para moralizar isso, necessário se faz de que a sociedade se conscientize de que precisamos dar as mãos e defender a nossa pátria, defender o nosso país. Reforma da Previdência é coisa séria. E não é qualquer congressista venal processado na Lava Jato que tem condições éticas e morais para discutir um tema tão sério, de tanta relevância, de tanta responsabilidade. Por isso que eu trago aqui, e ontem mesmo eu estava lendo o livro do Ricardo Amorim, Depois da Tempestade, e analisando a postura dele, a consciência dele, o preparo, a competência dele, eu fico com pena quando estão procurando candidatos populares aí, políticos velhos, já conhecidos, carcomidos. Não! Vamos imitar a França. A França, o povo francês, povo consciente, povo europeu de primeiro mundo, foi buscar um candidato novo e puxou Macron. Hoje o Macron é o presidente da França, não tinha partido. Era conhecido pela competência, pela ética, pela decência. O Brasil tem um menino pronto, preparado para ser governante desse país, para conduzir uma equipe econômica que tire o país do buraco, do caos e coloque no trilho do desenvolvimento. Estou lendo o seu livro, Ricardo Amorim, Depois da Tempestade. E desculpe se eu faço essa campanha sem nem saber se você aceita ser presidente do Brasil. Mas como jornalista, com 72 anos de idade, já bem maduro, consciente das minhas responsabilidades, da profissão nobre que tenho de jornalista, de que nós precisamos criar um Macron no Brasil. Mas para termos um presidente novo, Macron, necessário se faz que ele tenha cultura, que ele tenha preparo, que ele tenha visão futurista, que ele tenha mente empreendedora. E este homem, para mim, é você, Ricardo. Você é o cara. Você é o homem. Você é o economista. Você é o professor, o palestrante capaz de pegar este país e, junto com uma equipe de técnicos do mais alto nível, botar o Brasil em cima do trilho do desenvolvimento. Essa é a minha proposta de hoje, mas eu volto. A cada semana vou trazer um comentário novo, dizendo a você, brasileiro, e eu falo mais para você, trabalhador, para você, estudante universitário, que não tem futuro, que não tem perspectiva nenhuma, num país em que nascem 3 milhões de brasileiros por ano, e não temos a geração sequer de 1 milhão de empregos, como dizia Antônio Hermílio, e advertia Antônio Hermílio de saudosa memória. Vou ficando por aqui, mas eu volto, hein? E volto em favor
desse novo Brasil que os brasileiros precisam construir. Tchau.